E no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o cientista político Cláudio Gonçalves Couto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Cláudio Couto, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, é sempre legal estar aqui. Prazer é nosso também, professor. A gente vai falar com o professor Cláudio Couto sobre os atentados que aconteceram em Brasília, que ontem completaram 30 dias, um mês, né? No dia 8 de janeiro. E amanhã, ou melhor, hoje, o presidente Lula também embarca para os Estados Unidos. Amanhã ele se encontra com o Joe Biden. E a gente tem um paralelo aí, né, professor? Porque da mesma forma que Lula enfrentou a desqualificação do sistema eleitoral durante o processo eleitoral e também esse ato golpista que aconteceu no dia 8 de janeiro, Joe Biden enfrentou uma situação muito semelhante com relação a Donald Trump. O mesmo enredo. Na verdade, ele enfrentou isso e e o Bolsonaro copiou. Como é que o senhor avalia esse encontro agora do presidente Lula com Joe Biden a partir desse passado que, de certa maneira, traz uma lembrança comum para os dois, né? A defesa da democracia, o enfrentamento da extrema-direita. Como é que o senhor avalia esse encontro com esse passado, né? Com esse pano de fundo? Como é que o senhor avalia que está essa situação? Olha, acho que essa realmente é uma posição que os aproxima, né? Porque afinal de contas nós temos dois presidentes que, vencedores nas urnas, tiveram essa vitória contestada com alegações completamente infundadas de fraude eleitoral, tanto nos Estados Unidos como aqui, por parte do Trump como por parte do Bolsonaro, que tentou em várias situações imitar o Trump. Estamos falando de lideranças políticas de natureza análoga, né, natureza similar, embora não sejam idênticos, mas tem uma série de similaridades. E, consequentemente, isso produziu uma posição do governo americano, do governo Biden, nesse caso, muito importante para o nosso processo democrático, que foi quando, antes ainda da eleição se resolver, antes mesmo, se não estou enganado agora, do primeiro turno, aliás, não estou enganado, foi antes mesmo do primeiro turno, veio ao Brasil, por exemplo, o secretário de Defesa americano, e foi muito claro, primeiro, com relação a uma coisa, né, que os militares não têm que se meter em política, que política é assunto de civis e que na democracia não tem lugar para militar fazendo política. Uma mensagem mais clara do que essa, acho que nem precisava, né? Ali ficou tudo muito textualizado. Também houve outras declarações de gente do Departamento de Estado, melhor dizendo, americano, né? Houve inclusive o representante do Departamento de Estado no Brasil que falou a mesma coisa. Eu digo representante porque não era um embaixador, mas era, na verdade, alguém que ocupava ali o lugar do embaixador, todos no sentido de defender a democracia, de defender o respeito ao resultado das urnas, tudo sinalizando para o governo Bolsonaro, na época, que não haveria tolerância a qualquer tentativa de ruptura institucional. Apesar disso, a gente viu que o bolsonarismo produziu aquela intentona, né, fracassada, mas ainda assim muito destrutiva do dia 8 de janeiro, né, uma ameaça seríssima à nossa democracia. Creio que o episódio mais grave que nós tivemos de ataque à democracia desde a redemocratização do país, né, e isso tudo, enfim, faz com que hoje haja um interesse comum, pelo menos do ponto de vista da defesa do regime democrático interno por parte dos Estados Unidos e do Brasil. E claro que nesse caso, ainda por cima, considerando o histórico americano de muitas vezes apoiar rupturas da democracia mundo afora, e na América Latina em particular, esse novo posicionamento do governo americano diante dessa situação foi realmente, primeiro, um fato alentador, e segundo, um fato importante, né, para poder mostrar que não haveria qualquer tipo de guarida internacional, uma aventura autoritária do bolsonarismo no Brasil. Professor Cláudio, inclusive a gente tem aqui, a gente até pensou em apresentar, mas em respeito aos nossos ouvintes, que não teriam a mesma a percepção do que significa esse vídeo, Democracia Restaurada, que está disponível no YouTube, foi divulgado pela Presidência da República, pelo presidente Lula, mostrando a destruição que esses terroristas praticaram no dia 8 de janeiro. E a gente convida a todos que acessem as plataformas do YouTube, enfim, e assistam, porque realmente é um trabalho muito bem feito e a gente percebe o presidente Lula acompanhando o trabalho de restauração, por exemplo, do Palácio do Planalto, de tudo que foi destruído. Mas eu queria uma avaliação sua agora, professor, do ponto de vista político, como o presidente Lula enfrentou essa situação até por conta dos militares que ou foram lenientes ou colaboraram para os atos
que aconteceram no dia 8 de janeiro, as investigações continuam sendo realizadas, enfim, como é que o senhor avalia até agora essa relação do presidente Lula com os militares que, ou por leniência ou por concordar com essa tentativa de golpe, tiveram participação nesses atos? Eu acho que o presidente Lula se ouve muito bem nessa história, né? Ele agiu, a meu ver, da maneira mais correta possível. Primeiro, rejeitando a possibilidade de uma GLO, né? Acho que isso talvez seja o ponto mais importante dessa reação, pelo menos na sua etapa inicial, né? Porque quando a gente considera que naquele momento, havendo essa conivência de militares, havendo mais do que isso, o abrigo dos militares, né, das suas autoridades, por meio de oficiais que são responsáveis pelos quartéis, mas também aqueles acima deles que não determinaram a retirada dos golpistas da frente dos quartéis, e nós sabemos que entre esses golpistas havia muitos parentes de militares, havia muitos militares da reserva e, quem sabe, até mesmo alguns militares da ativa que apareciam ali à paisana. Diante de toda essa posição, a pior coisa que se poderia fazer era chamar uma GLO, ou seja, chamar os militares para tentar resolver o problema que eles, de certa maneira, ajudaram a criar, né? Então, acho que essa foi a decisão crucial ali. A intervenção federal civil, vou repetir, na segurança do Distrito Federal foi crucial. E aí também todo o encaminhamento, de novo, civil, à solução do problema, né, por parte da Polícia Federal, por parte do Poder Judiciário, até mesmo Augusto Aras, né, que parecia que vinha numa hibernação glacial, resolveu finalmente tomar algumas providências, percebeu que o vento mudou e resolveu agir, né, pediu até mesmo a investigação sobre o ex-presidente Bolsonaro, de quem ele foi um serviçal durante os últimos anos e ali mudou de postura, mas enfim, houve todo o encaminhamento do problema dentro do âmbito civil. E claro que um dos efeitos importantes disso aí tudo foi a demissão do então comandante do Exército, né, do general Arruda, que foi um general insubordinado, um general que não estava obedecendo às ordens do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, para, por exemplo, não promover uma posição estratégica do ponto de vista da segurança do Distrito Federal e da segurança, consequentemente, do governo, da sede dos três poderes, não só do executivo, mas da sede dos três poderes, promover ali o ajudante de ordens do Bolsonaro, né? Alguém que, inclusive, parece que é a versão federal do Queiroz, né? Que promove ali a rachadona federal do Bolsonaro, que manejava os recursos do presidente, da primeira-dama, muito recurso em dinheiro, né? E colocar alguém tão próximo do Bolsonaro, inclusive viajou com ele para os Estados Unidos para lhe servir no exterior, colocar essa pessoa chefiando um batalhão que é um batalhão estratégico para a segurança do país. Então, é claro que um general que se insubordina dessa maneira tem que ser demitido. E foi, né? E aí eu entendo que essa substituição mostrou a autoridade do presidente, mostrou, afinal de contas, que quem manda é ele que tem voto, ele que tem legitimidade, e ele que tem legitimidade, veja, para agir dentro da lei, não como o Bolsonaro queria agir, né, produzindo golpismo, disseminando desinformação, né, querendo envolver as Forças Armadas na política, não. Mantendo as Forças Armadas dentro daquilo que a lei determina e preservando a hierarquia, que é um valor caro a qualquer corporação militar em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que essa posição do presidente ao lidar com os militares foi muito importante. Primeiro, encaminhando a solução civil para o problema deflagrado ali, não só ali, né? Ele já vinha de antes, mas que, enfim, atingiu seu ponto culminante no dia 8 de janeiro, e depois colocando ordem na casa, mostrando que o general não pode se insubordinar, muito pelo contrário, se ele se insubordinar, ele tem que ser, inclusive, se for o caso, punido, né? Acho que ficou até barato, o general foi apenas afastado da sua posição, substituído por outro que mostrou que está com disposição a cumprir a sua obrigação, cumprir os seus deveres militares. Agora, professor, as investigações cada vez mais aproximam Jair Bolsonaro da organização de tudo o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, ou que culminou no dia 8 de janeiro. O senhor defende que, no caso da responsabilização, ele seja preso, e aí a gente corre um risco, digamos assim, de ele se transformar em vítima para os seus seguidores da extrema-direita e isso manter o bolsonarismo vivo? Ou o senhor acredita que a ineligibilidade ou a retirada dos direitos políticos dele seria mais eficaz para a preservação da democracia no Brasil? Olha, eu creio que as duas coisas. Eu não acho que a gente pode também, diante de todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, não só em relação ao golpismo, mas também em relação à condução da pandemia,
deixar isso para lá para evitar burbúrio, né? Para evitar algum tipo de barulho, algum tipo de tumulto. Né? O que eu entendo é que, na realidade, o presidente Bolsonaro tem que responder pelos seus atos no rigor da lei. Né? E para isso tem que haver um devido processo, tudo tem que ser investigado, as responsabilidades têm que ser estabelecidas dentro de um processo em que ele tenha direito à ampla defesa, mas comprovada a sua responsabilidade, que, no meu entender, né, é evidente, né, ele tem a responsabilidade de ter insuflado esse golpismo durante os 4 anos em que esteve no governo, na verdade, durante toda a sua trajetória política, né, toda a sua longa vida política, foi toda ela voltada a insuflar o golpismo, a atacar a democracia. Mas, especificamente, durante a sua presidência, ele também insuflou isso. Né? O tempo inteiro tentou trazer os militares para essa disputa, para resolver os problemas, né? Com mensagens muitas vezes indiretas, deixava claro para os seus seguidores que estava nas mãos deles, produzir uma ruptura institucional, né? Sem dizer com todas essas letras, mas ficava claro do que ele estava falando, né? Qualquer um poderia entender. Ou seja, ele foi o líder político de todo esse processo de ataque à democracia. E é claro que ele tem que ser responsabilizado por isso. Né? Porque, veja, não é o fato dele ir ou não ir ali, por exemplo, invadir os prédios, né, no dia da intentona. A questão é, aquilo só aconteceu pela maneira como o presidente se comportou ao longo de seus 4 anos, pelos ataques que ele fez à estrutura institucional, pela tentativa de deslegitimar o presidente legitimamente eleito, né, vitorioso nas urnas. Né? Por tudo isso, o presidente produziu, o ex-presidente, né, que fique bem claro, Bolsonaro, produziu esse tipo de situação. Então, eu não acho que a gente tem que ter medo, não, de criar mártir. Ele tem sim que responder por isso, e claro que uma das consequências também não é apenas a sua prisão, em virtude de tantos crimes que cometeu, mas é também a sua inelegibilidade. Né? Alguém que atenta contra a democracia dessa forma, é evidente que tem que ter os seus direitos políticos cassados, né? Porque quem não respeita a democracia não pode participar dela. É simples assim. E aí o presidente Bolsonaro tem sim que responder pelos seus atos em todas as esferas, se tornando inelegível, mas também indo para o Chilindró, que é o lugar dele diante de tantos crimes que cometeu. Agora, professor, a gente está conversando com o professor Cláudio Gonçalves Couto, professor Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, inclusive também tem um canal no YouTube chamado Fora da Política Não Há Salvação. E aí, vamos falar da política, né? O presidente Lula, ao mesmo tempo em que ele, sem citar nomes, ele responsabiliza claramente Jair Bolsonaro por tudo que aconteceu, existe esse desejo de virar a página, de seguir adiante, de apresentar para a população brasileira, para o país, caminhos para a gente superar a grave crise econômica, a desigualdade que se estabeleceu no país e acelerada nos últimos 4 anos. Como é que o senhor avalia essa postura do presidente Lula com relação a esse Congresso, que ainda é um Congresso conservador, em alguns casos reacionário, que ainda conta com parlamentares que vêm ainda na onda do bolsonarismo, principalmente no Senado? A gente lembra de alguns ex-ministros que conseguiram essa cadeira na Câmara Alta do Brasil. Como é que o senhor avalia essa postura do presidente Lula politicamente na condução da pauta que foi colocada para os brasileiros no dia 2 de outubro e referendada no dia 30, de mudança para os rumos do país, do ponto de vista da economia, enfim, da política? Como é que o senhor avalia esse jogo do presidente Lula nesse sentido? Olha, não vai ser um jogo fácil, né? A gente sabe que tem um Congresso, e a gente é engraçado, a cada eleição que passa, a gente dizia, esse é o Congresso mais conservador que já houve, né? E isso não deixa de ser verdadeiro de novo. Né? Então a gente tem tido aí um aumento desse conservadorismo, se não muitas vezes, até mesmo por uma parte, claro, a gente não pode falar isso do Congresso como um todo, mas inclusive de um setor do Congresso, aumento do reacionarismo. A bancada bolsonarista, né, que existe, claro, em grande medida dentro do PL, mas também com representantes em outros partidos, inclusive partidos que hoje compõem a base do governo, é uma bancada, por ser bolsonarista, reacionária, né? Eu acho até engraçado quando as pessoas falam, os bolsonaristas radicais. E existe bolsonarista moderado, por acaso? Né? Como é que alguém é nazista e moderado, fascista e moderado, bolsonarista e moderado? Não existe isso. Né? Então, bolsonarista só pode ser radical ou extremista, para ser até mais exato, por definição. E, na realidade, a gente sabe que esses, portanto, que apoiam Bolsonaro no Congresso, ainda mantêm esse apoio,
com esses não dá para ter conversa. É até engraçado quando a gente vê setores do bolsonarismo no legislativo falando que farão oposição propositiva, né? São duas coisas que não cabem na mesma frase, bolsonarismo e propositivo, né? Não dá para ser bolsonarista e ser propositivo. O bolsonarismo é um movimento de destruição, inclusive destruição do Estado brasileiro, do meio ambiente, da vida, né? De destruição do ambiente político também, de destruição das nossas relações exteriores. Ou seja, com isso aí não tem conversa. Agora, há um outro segmento que a gente sabe que aderiu ao governo Bolsonaro, porque a despeito de todo o perigo que esse governo tenha representado para a democracia brasileira, todo o estrago que ele tinha produzido, infelizmente, ou felizmente sob um outro aspecto, nós temos aí uma parcela da classe política brasileira, e isso aí também dentro do Congresso, que adere a qualquer governo, né, desde que de retribuída de alguma forma. E estiveram com o Bolsonaro como estiveram com todos os governos anteriores a ele, né, desde a redemocratização, e tendem a estar com os futuros governos também, né, inclusive com o governo novo do presidente Lula. Então, eu acredito que com esses parlamentares e os seus partidos, é possível sim estabelecer um diálogo, é possível estabelecer uma negociação que permita ao presidente conduzir a sua agenda. É claro que não dá para ser uma agenda super ousada, porque, como eu falei, são políticos mais conservadores, eles são adesistas, são pragmáticos, mas há um limite para esse pragmatismo, né? Não é um pragmatismo que acontece a despeito de qualquer pauta. Veja que mesmo a pauta mais extremista do Bolsonaro, por exemplo, na área de costumes, não avançou no Congresso porque são políticos conservadores, mas não necessariamente reacionários, muitos deles. Então, eles não necessariamente apoiariam essa outra pauta também. Mas assim também como não vão apoiar uma pauta muito à esquerda. Então, o presidente Lula vai ter aí que conseguir conciliar a sua agenda de governo, as suas propostas, ele mesmo andou esses dias enfatizando muito isso, né, que um governo é eleito para cumprir o seu programa, e acho que ele tem realmente que fazer isso e se esforçar para fazer isso, mas há o Congresso do outro lado, que tem uma composição que não é tão favorável, mas que permite sim um bom espaço. E acho que nessa primeira etapa, sobretudo nesse começo de ano, para além de medidas que podem ser tomadas no âmbito administrativo, sem precisar negociar com o Congresso, veja, todo esse socorro aos Yanomami, a mudança da política para a Amazônia, está acontecendo sem precisar mudar uma lei. Então, o executivo resolve sozinho. Agora, reforma tributária, que me parece que é o principal ponto da agenda econômica, porque inclusive ela é o pressuposto do que vem depois, que é o ajuste, os novos critérios, o ajuste da nossa âncora fiscal, né, que não pode mais ser aquela do teto de gastos, né, essas duas mudanças elas têm que ser feitas, aí sim, com o Congresso, e para isso é preciso muita negociação. Então, acho que tem espaço e diria mais, esse ponto do ajuste do modelo econômico é aquele, e eu não estou falando de ajuste fiscal, estou falando do ajuste do modelo, né? É ele que tem de ser mexido agora no começo do mandato, e para isso vai ter que ter muita negociação, e acho que tem espaço sim de entendimento, e aí o presidente não deve enfrentar tanta dificuldade. E ainda só ressaltaria uma última coisa, a importância também que tem tido uma reaproximação do governo federal com os governos subnacionais, estados e municípios. O governo Bolsonaro foi um governo de enfrentamento com os estados, enfrentamento com os municípios, sobretudo no período da pandemia, mas não só. Também aquela política de tentar reduzir preços dos combustíveis às custas de recursos estaduais, né, do ICMS sobre combustíveis, foi mais um capítulo desse enfrentamento do presidente com os estados. Então, acho que o presidente Lula, inclusive, já fez 2 reuniões com governadores, tem travado conversas com eles, também está avançando bem nessa seara, e esse também é um ponto importante para poder, inclusive, tocar a reforma tributária, que a gente sabe afeta muito os interesses dos governos estaduais e municipais. E para a gente ressaltar também, né, professor, quem são esses políticos, a gente lembra que o Arthur Lira é o mesmo presidente da Câmara que sentou durante o seu mandato em dezenas, centenas de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, e Rodrigo Pacheco Exatamente. é o mesmo que só instalou ou autorizou a instalação da CPI da Covid por determinação do Supremo Tribunal Federal. Senão, a gente não teria condição de saber nada do que aconteceu com relação enfim, a forma de ação do governo durante a pandemia. Então, o senhor acredita que eles são políticos pragmáticos e eles têm a liderança dessas duas casas, e nesse início de mandato do presidente Lula ele tem que aproveitar essa, digamos assim, boa vontade, não é boa vontade, mas enfim, essa lua de mel desses dois líderes, tanto da Câmara como do Senado, para fazer valer enfim, a votação desses projetos que são prioritários para o governo Lula? Eu acredito que sim, né? Acho que você falou de boa vontade, mas talvez não seja o melhor ponto, né? A gente pode dizer talvez o bom momento,
né? O momento é positivo ao início de governo, todo governo tem mais crédito no começo para poder propor coisas, muito embora a gente viva uma situação muito peculiar no Brasil agora, porque a gente sai de um governo extremista, como eu já coloquei, e a polarização muito radicalizada que esse governo produziu na sociedade brasileira se reflete também no sistema político. Então, aquela lua de mel tradicional que os governos têm, quando a polarização não é tão radical, né, ela não está acontecendo exatamente da mesma forma. Mas é claro, tem mais espaço agora do que talvez vá ter daqui a 1 ano e meio, 2. Então tem que aproveitar realmente o momento. Além disso, o ataque à democracia que o 8 de janeiro bolsonarista produziu também acabou, por vias transversas, ajudando o governo, porque no fim das contas uniu na defesa da própria democracia uma série de atores importantes dentro da estrutura dos três poderes, não só o Congresso e e o Executivo, né, mas também o próprio Poder Judiciário. Então é um momento muito propício para fazer avançar essa agenda comum, essa agenda positiva. Então acho que tem sim que aproveitar, o momento é agora, tem que avançar, há espaço para isso, né? E mais, né? Fazer isso como parte do processo de reconstrução do país, né? Nós tivemos um país devastado pelo bolsonarismo. Esse governo é um governo de reconstrução nacional e agora, nesse momento em que as próprias autoridades, percebendo o perigo que correram, resolveram se juntar, é uma oportunidade talvez única para fazer avançar a agenda mais importante do governo, que nesse momento é uma reestruturação da nossa economia. Agradecer a participação do professor Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e também o responsável pelo canal no YouTube Fora da Política Não Há Salvação. Professor, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma alegria poder contar com as suas avaliações, suas análises. Obrigado, Rafa. É sempre um prazer aí falar com vocês e com os ouvintes. Um abraço. Conversamos com Cláudio Couto aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.